Bem-vindos de volta ao canal Coração Ferido. A minha mulher discutiu com a minha mãe. Eu disse-lhe para ir para a casa dos pais para se acalmar. Ela foi-se embora sem discutir. 2 semanas depois, quando fui buscá-la, uma vizinha disse-me que a família toda tinha vendido a casa e partido há muito tempo. Chamo-me Pedro Souza e tenho 34 anos. Há situações em que, enquanto estamos a vivê-las, pensamos que são apenas uma pequena zanga familiar, que passados uns dias, tudo se acalma. Mas, ao olhar para trás, percebi que certas palavras ditas da boca para fora por um marido podem empurrar uma família inteira por uma encosta, sem retorno. Há 2 semanas, a minha mulher, a Inês, teve uma discussão acesa com a minha mãe. Eu estava no meio, mas, para ser honesto, não tomei o partido de ninguém. Escolhi o caminho mais fácil, o mais habitual, o mais cobarde. Disse-lhe: vai uns dias para a casa dos teus pais, acalma-te, e depois falamos. A Inês não chorou, nem discutiu mais. Apenas pegou na mala e saiu em silêncio. Precisamente, esse silêncio deveria ter me assustado, mas na altura senti um alívio. Pensei que as mulheres, por mais zangadas que fiquem, acabam por se acalmar, especialmente quando há um filho pequeno, uma casa, um marido à espera. Naquela manhã, passei no mercado e comprei umas maçãs, umas laranjas e um pacote de leite para o nosso Tiago. Enquanto conduzia para a casa dos meus sogros, dizia a mim mesmo que estava a dar o braço a torcer, que isso era suficiente. Na minha cabeça, a Inês estava apenas a fazer-se de difícil para que eu tomasse a iniciativa de a ir buscar, para que a minha mãe se acalmasse, para que tudo voltasse ao normal. Durante as 2 semanas, ela quase não me ligou, enviando apenas algumas mensagens curtas sobre o nosso filho. Se fiquei irritado, fiquei, porque sentia que já tinha cedido, e a minha mulher continuava a fazer-se de importante. Mas essa irritação não foi suficiente para eu perceber que algo de muito estranho se estava a passar. A arruela da casa dos meus sogros continuava igual, estreita e sinuosa. Os fios elétricos entrelaçavam-se desordenadamente por cima da minha cabeça e, ao fundo, lá estava a casa de telhado baixo que eu visitara incontáveis vezes. No entanto, mal estacionei o carro, o meu coração falhou uma batida. O portão de ferro estava fechado com um cadeado e a placa com o número da porta, que costumava estar no pilar, tinha sido removida. Os vasos de sardinheiras e de aloé, vera que enfeitavam o pátio, também tinham desaparecido. Fiquei paralisado, pensando que me tinha enganado no caminho. Mas ao olhar atentamente para o muro com a cal a descascar, o alpendre baixo e o limoeiro inclinado junto à vedação, soube que não podia estar enganado. Aproximei-me e chamei alto: Senhor Manuel, Dona Laura, Inês. Ninguém respondeu. A casa estava mergulhada num silêncio inquietante. Aquele tipo de silêncio não era o de uma casa vazia por algumas horas, mas o de um lugar de onde toda a vida tinha sido sugada há muito tempo. Peguei no telemóvel e liguei para a Inês. O número não estava atribuído. Liguei para os meus sogros. Ambos os telemóveis estavam desligados. Tentei o número da minha cunhada. Também sem sucesso. Um arrepio percorreu-me a espinha, desde a nuca até ao fundo das costas. Mesmo assim, tentei tranquilizar-me, pensando que talvez tivessem ido à terra de algum familiar, mudado de número, ou que os telemóveis estivessem avariados. No momento em que estava a espreitar pela fresta do portão, a porta da casa ao lado abriu-se. A dona Augusta, a vizinha, assomou à porta e ficou a olhar para mim durante um instante antes de falar, com uma voz entre a surpresa e a compaixão. Chegou tarde, rapaz. Eles venderam a casa e mudaram-se há mais de 1 semana. Fiquei petrificado ao ouvi-la. Depois, forcei um sorriso, como se tivesse ouvido mal. Perguntei, com a voz a falhar. Disse que quem vendeu a casa, os pais da minha mulher? Não pode ser. Eles viveram aqui décadas, minha senhora. A dona Augusta suspirou e saiu para a rua. Eu também fiquei surpreendida. No dia em que se mudaram, alugaram apenas uma carrinha pequena. Só perto da noite é que começaram a carregar as coisas, sem alarido nenhum. Perguntei ao senhor Manuel para onde ia, e ele deu-me um sorriso amargo e disse uma frase que até me deu arrepios.
Engoli em seco e perguntei de imediato: "O que é que ele disse, Dona Augusta?" Ela baixou a voz. Ele disse: "Se ficarmos aqui mais tempo, perdemos tudo." Ao ouvir aquilo, as minhas pernas pareceram petrificar. Perder tudo? Perder o quê? A casa, o dinheiro? Ou haveria algo mais que eu desconhecia por completo? Apertei o telemóvel na mão e voltei a ligar para a Inês. Número não atribuído. Liguei para o Sr. Manuel. Desligado. Liguei para a Dona Laura. Desligado. Senti a testa a começar a suar. Embora o dia não estivesse quente, a Dona Augusta olhou para mim por um momento e, como se lembrasse de algo, voltou para dentro de casa e começou a remexer numa gaveta de madeira perto da porta. Pouco depois, voltou com um envelope amarelo, já com os cantos gastos, e entregou-mo. A Inês pediu-me para lhe entregar isto, se o Pedro aparecesse. As minhas mãos tremiam ao pegar no envelope. Dentro, havia apenas um pedaço de papel dobrado em 4. Abri-o, e ao reconhecer a caligrafia da minha mulher, o meu coração apertou-se. A letra dela estava um pouco trêmula, mas continuava arrumada como sempre. Estava escrita apenas uma frase: "Quando souberes por que tive de partir, talvez já não tenhas coragem de me culpar." Li e reli a frase 3 vezes. De cada vez que a lia, um zumbido ecoava na minha cabeça: "Já não tenhas coragem de me culpar." O que é que isso significava? Será que a Inês não tinha partido por estar zangada com a minha mãe, nem por eu a ter mandado para a casa dos pais? Fiquei ali, paralisado no meio da ruela deserta, com o saco de fruta na mão. Há pouco, pensava que era um gesto para fazer as pazes, para ir buscar a minha mulher. Agora, parecia-me ridículo e amargo. Naquele preciso momento, pela primeira vez na vida, percebi que a frase que eu dissera naquele dia podia não ter sido apenas o fim de uma discussão familiar. Podia ter sido a faca que cortou algo muito maior. Lembrei-me do olhar da Inês antes de pegar na mala e sair pela porta. Na altura, pensei que ela estava zangada. Agora, ao recordar, percebo que não era um olhar de raiva. Era o olhar de alguém que tinha chegado ao limite da desilusão. Uma desilusão tão profunda que era quase como se quisesse apagar o nome do marido da sua vida. Fiquei em frente àquela casa fechada durante muito tempo, tanto que a Dona Augusta teve de me chamar 2 vezes para eu dar por mim e ir embora. Mas, no caminho de volta, a frase no bilhete da Inês não me saía da cabeça, como um espinho cravado no cérebro: "Quando souberes por que tive de partir, talvez já não tenhas coragem de me culpar." Quanto mais pensava, mais me convencia de que tudo não podia ter começado apenas com a discussão de há 2 semanas. Para perceber por que é que a minha mulher partiu de forma tão silenciosa, eu tinha de voltar ao início, aos anos em que eu, estupidamente, acreditava que a minha família era apenas um pouco mais difícil do que as outras. Eu e a Inês estávamos casados há quase 6 anos. Quando a conheci, ela era contabilista numa pequena oficina de carpintaria perto de casa dela. Era uma mulher pequena, de poucas palavras, que não sabia agradar a ninguém, mas fazia tudo com um cuidado extremo. A Inês não era o tipo de mulher deslumbrante à primeira vista, nem era especialmente extrovertida. Mas quanto mais a conhecia, mais eu via nela algo muito raro: estabilidade. Ao lado dela, sentia-me leve, em paz, sem precisar de me esforçar para provar nada. Talvez por isso, quando me apaixonei, insisti em casar com ela a todo custo. A família da Inês não era rica, mas era respeitável. O Sr. Manuel, o pai dela, foi carpinteiro a vida inteira. As mãos sempre a cheirar a madeira e a verniz. A Dona Laura vendia artigos diversos numa pequena loja. Era poupada, mas adorava a filha. O maior patrimônio deles era a casa antiga, com a oficina de carpintaria nas traseiras. Eram umas divisões com telhado baixo que, nos dias de sol, cheiravam a madeira nova, e nos dias de chuva, a serradura úmida. Para quem via de fora, parecia velho e apertado, mas para a família da Inês, era a sua raiz, o seu sustento, a herança dos avós, a sua fonte de rendimento durante décadas. No dia em que levei a Inês à casa para a apresentar, a minha mãe desaprovou-a visivelmente.
Não disse nada à frente dela. Mas assim que a Inês saiu, deixou escapar. Aquela rapariga parece meiga, mas vem de uma família demasiado humilde. Uma carpintaria cheia de pó, nem sequer parece muito desenvolta a falar. Se casares com ela, só vais arranjar mais um fardo. Lembro-me de ter respondido torto à minha mãe, dizendo que ia casar com uma mulher, não com uma parceira de negócios para escolher com base na riqueza. A minha mãe ouviu, franziu os lábios e não discutiu mais. Mas a forma como ela se calou naquele dia não foi de aceitação. Foi um sinal de que guardava o seu desagrado. Como eu insisti em casar, a minha mãe acabou por não proibir. Apenas mudou para uma atitude de frieza. Por fora, não se opunha. Mas por dentro, não a suportava. E eu, na minha ingenuidade, pensava que, depois de casados e a vivermos juntos, a minha mãe acabaria por gostar dela. Continuava a acreditar que, se a Inês fosse boa, submissa e trabalhadora, todos os problemas se resolveriam. Agora, ao pensar nisso, vejo como os homens como eu são peritos em ignorar o fardo que colocam sobre os ombros da mulher que está ao seu lado. Nos primeiros anos de casamento, a Inês aguentou tudo. Acordava cedo para cozinhar e preparar as minhas coisas para o trabalho. Durante o dia, trabalhava numa empresa perto de casa e, à noite, voltava para fazer o jantar, arrumar e cuidar da minha mãe. Houve dias em que ela estava com febre, exausta, e mesmo assim continuava na cozinha a preparar a sopa e o peixe, só porque a minha mãe não gostava de comida comprada fora. Eu via tudo, mas estranhamente na minha cabeça, pensava que todas as mulheres casadas viviam assim. Nunca me perguntei por que é que todos os esforços da minha mulher eram vistos como uma obrigação. O meu pai morreu cedo. Desde então, a minha mãe agarrou-se a mim de uma forma difícil de explicar. Ela gostava de mim. Isso era verdade, mas esse amor vinha acompanhado do medo de perder o filho. E, gradualmente, transformou-se em controlo. Havia uma frase que ela repetia há anos, tantas vezes que se tornou uma verdade absoluta na minha cabeça. Mãe, só tens uma. Esposas, podes ter muitas. Sempre que ouvia essa frase, sentia-me culpado. Por isso, sempre que a minha mulher e a minha mãe chocavam, por pouco que fosse, eu tendia a inclinar-me para o lado da minha mãe. Eu considerava-me uma pessoa razoável, que sabia mediar e ver os dois lados. Mas a minha justiça, na altura, era muito barata. Era o tipo de justiça que pedia à minha mulher para aguentar mais um pouco para evitar barulho em casa. Para recuar mais um passo para a minha mãe ficar feliz. Para aceitar o prejuízo porque os velhos são assim. Sempre que a Inês ficava magoada, eu consolava-a com a mesma frase. Sede pela mãe. Ela já é idosa. Sempre que ela sugeria irmos viver para outro sítio, eu recusava de imediato, dizendo que a minha mãe já tinha uma idade, e que se a deixássemos sozinha, os outros iriam dizer que, depois de casar, me esqueci da minha mãe. Usava sempre a desculpa do dever filial para encobrir a minha cobardia. Aos meus olhos, na altura, a Inês era um pouco teimosa, demasiado sensível, e que bastava ceder um pouco para que tudo ficasse bem. Aos olhos da minha mãe, ela era o tipo de nora que parecia mansa por fora, mas era calculista por dentro, sem jeito para amolecer o coração dos mais velhos. Eu não percebi que, entre as duas mulheres, o ressentimento não desaparecia depois de cada refeição, mas acumulava-se silenciosamente através de olhares, de palavras ásperas, de silêncios. O meu maior erro foi pensar sempre que a minha mãe, por mais difícil que fosse, não passava de uma sogra típica. Eu não fazia ideia de que, desde muito cedo, a minha mãe tinha começado a cobiçar a casa com a oficina da família da Inês. Uma vez, enquanto a minha mulher via no telemóvel umas fotos antigas do pátio da casa dos pais, a minha mãe aproximou-se, olhou e perguntou, com um tom aparentemente casual: uma casa tão antiga, mas o terreno deve valer bastante dinheiro, não? Eu ainda me ri, dizendo que a minha mãe via dinheiro em todo o lado. Mas nesse momento, a Inês ficou séria por um longo instante. Na altura, não percebi por que é que a sua expressão mudou tão depressa.
Só agora sei que algumas desgraças não chegam com um estrondo. Chegam com uma pergunta aparentemente inocente. E ficam ali, à espreita, à espera do dia em que se transformam numa verdadeira catástrofe. Desde a vez em que a minha mãe perguntou, como quem não quer a coisa, sobre o valor do terreno da casa dos meus sogros, pensei que fosse apenas um comentário casual de uma pessoa mais velha interessada em imóveis. Mas agora, ao recordar, talvez a semente da desgraça tenha sido plantada nesse exato momento. E começou a crescer, e a tornar-se mais evidente no dia em que o meu irmão, o Bruno, mergulhou numa espiral de maus negócios, como um cego a caminhar no nevoeiro, a pensar que a sorte lhe sorria. Cerca de 2 anos depois do meu casamento, o Bruno começou a acumular fracassos. Primeiro, vendeu a mota velha para investir num pequeno café com um amigo. O café não durou 3 meses. Depois, dedicou-se às vendas online, enchendo um canto do seu quarto com aparelhos eletrônicos baratos que acabaram por não vender. A seguir, tentou entrar num negócio para abrir uma oficina de carros. E mais tarde, meteu-se a intermediar a compra e venda de uns terrenos com uns conhecidos do café. Cada negócio começava com um entusiasmo enorme e acabava rapidamente, deixando para trás dívidas e perdas. Mas, estranhamente, quanto mais ele falhava, mais a minha mãe o defendia cegamente. Tinha sempre uma desculpa pronta. Se alguém dizia que o Bruno era impulsivo nos negócios, ela rebatia de imediato. Ele ainda é novo, se erra, aprende. Quem é que nunca tropeçou nos negócios? Depois virava-se para mim, meio a desabafar, meio a lembrar-me. Os irmãos têm de se ajudar. Um dia, ainda vais precisar dele. Quem ouvia, achava que era um conselho sensato. Mas quanto mais eu ouvia, mais sentia que a frase não era só para mim. De cada vez que ela terminava, o seu olhar desviava-se rapidamente para a Inês, como se a pessoa que mais precisava de aprender a ajudar não fosse eu, mas sim a minha mulher. A partir daí, sempre que os meus sogros nos mandavam alguma comida, um pouco de peixe seco, um frasco de compota, fruta da horta, ou chamavam a Inês para uma festa de família, a minha mãe começava a resmungar. Não falava alto, mas o suficiente para que todos ouvissem. Não se preocupa com a casa do marido, só pensa na família dela. É o que se diz. As filhas são criadas para levar os bens para a casa dos pais. A Inês ouviu tanto isto, que a sua expressão já nem mudava. Apenas levava as coisas para a cozinha em silêncio, ou, depois de trocar umas mensagens com a mãe, pousava o telemóvel. Na altura, eu interpretei esse silêncio como submissão. Só muito mais tarde percebi que ela não se calava por fraqueza, mas porque estava a escutar, para ver até onde a maldade dos outros podia ir. Depois, a minha mãe começou a fazer perguntas mais diretas. Já não eram indiretas sobre terrenos ou propriedades, mas questões diretas sobre documentos. Numa noite durante o jantar, a minha mãe pousou os talheres e, olhando para Inês como se fosse por acaso, perguntou: "A oficina dos teus pais está em nome de quem? Não há problemas com a herança?" A pergunta fez-me parar, e a Inês levantou a cabeça muito lentamente. Pousou os talheres e respondeu, de forma curta e fria: "Isso é um assunto dos meus pais." A minha mãe deu um sorriso amargo e não disse mais nada. Mas a partir daquela noite, o ambiente em casa mudou completamente. Para ela, o silêncio da nora já não era submissão, mas secretismo. Para Inês, talvez ela tenha compreendido que a inquietação que sentia já não era imaginação. O Bruno, por sua vez, começou a aparecer em nossa casa cada vez mais. Precisamente à hora do jantar. Trazia sempre uma cara de desgraçado, sentava-se a suspirar como se o mundo inteiro o tivesse traído. Ora dizia que tinha sido enganado por um amigo. Ora contava que tinha um negócio quase fechado, mas que lhe faltou um pouco de capital e perdeu a oportunidade. Ora insinuava que teria uma hipótese de recomeçar se alguém confiasse nele uma última vez. Eu ouvia e sentia pena. Afinal, era o meu irmão. Mas, estranhamente, quanto mais eu ouvia, mais a Inês ficava tensa. Não era uma irritação óbvia, mas o silêncio de quem percebe que algo de muito errado está a acontecer, mas ainda não pode falar. Um dia, o Bruno,
A meio do jantar, disse a rir, como se fosse uma brincadeira: a tua família tem aquela oficina antiga que não serve para nada. Emprestem-ma para eu hipotecar por uns meses para arranjar capital. Assim que recuperar, devolvo tudo. A mesa ficou em silêncio. Antes que eu pudesse sequer perceber a gravidade da frase, a Inês levantou a cabeça, o rosto visivelmente pálido, mas a sua voz era firme. O patrimônio dos meus pais não é algo que se use para brincadeiras. O Bruno continuou a sorrir, mas o sorriso era forçado. Olhou para a minha mãe, como que à espera de ajuda. A minha mãe fechou a cara e atirou o prato para a mesa, fazendo os talheres baterem com um som seco. Depois daquele jantar, voltei a criticar a minha mulher. Disse-lhe que ele só estava a falar por falar. Por que é que foste tão dura? Somos família. Foi só uma frase. E tu exageraste. A Inês não discutiu. Olhou para mim durante muito tempo. Tanto tempo que comecei a ficar irritado, pensando que ela estava a dramatizar. Depois disse em voz baixa. Mas cada palavra era clara. O que mais temo é que as palavras ditas hoje se tornem factos consumados amanhã. Eu ouvi, franzi o sobrolho e presumi que ela estava a ser desconfiada. Não sabia que aquela frase era o último aviso que a minha mulher tentou meter na cabeça de um marido tão desatento e estúpido como eu. A partir desse dia, a Inês começou a guardar os documentos com muito mais cuidado. Via-a juntar fotocópias do cartão de cidadão, do registro de casamento e de vários papéis relacionados com a família dela, e a guardá-los numa gaveta específica no nosso quarto. Uma vez, perguntei-lhe em tom de brincadeira: estás a esconder isso como se fosse ouro? Ela apenas respondeu: há coisas que, uma vez perdidas, não se recuperam só por ir à polícia. Eu ainda não compreendia o alcance daquela frase. Até que, uma noite, depois de arrumar o quarto, a Inês ficou parada em frente à gaveta dos documentos durante muito tempo. Abriu a gaveta, remexeu nos papéis e depois virou-se para mim, com uma voz estranha. Mexeste nesta gaveta? Respondi que não. De imediato. Ela baixou-se para ver melhor, os lábios cerrados. Aproximei-me e vi que a pilha de papéis na gaveta estava desalinhada. Faltavam algumas das fotocópias do cartão de cidadão e do registro que ela tinha guardado em micas de plástico. A Inês não disse mais nada na altura, mas a forma como ela apertou os documentos na mão fez o meu coração falhar uma batida. Infelizmente, mesmo naquele momento, eu ainda não tive a lucidez para perceber que certas mãos na nossa própria casa já tinham começado a mexer onde não deviam. Lembro-me perfeitamente daquela noite em que a Inês estava em frente à gaveta dos documentos, com o rosto pálido. E eu, na minha total insensibilidade, ainda pensei que ela estava a exagerar. Até dei um sorriso sarcástico e disse: quem é que tem tempo para andar a mexer nisso? Agora, ao recordar essa frase, só me apetece dar uma bofetada a mim mesmo, porque há desgraças que, quando começam, são tão pequenas que, para quem vê de fora, parecem insignificantes. Mas para quem está à beira do abismo, o cheiro do perigo é muito nítido. A Inês não sorriu como de costume. Sentou-se na beira da cama, pousou a pasta de documentos no colo e perguntou-me muito devagar, tão devagar que cada palavra parecia cair no silêncio do quarto: a mãe tirou algum documento meu? Ou deste-lhe alguma fotocópia? Eu estava ao lado da secretária, e ao ouvir a pergunta, parei. Inicialmente, quis responder-lhe torto, por achar a suspeita dela absurda. Mas, nesse preciso momento, lembrei-me de algo. Há umas semanas a minha mãe tinha me chamado da cozinha. Pedro, tira-me uma foto do vosso registro de casamento e do cartão de cidadão da Inês. Preciso para um conhecido tratar da residência de uma prima nossa que veio da terra. Na altura, eu estava com pressa para ir trabalhar e apenas murmurei um sim. Abri a gaveta, tirei os papéis, fotografei e enviei-lhe pelo WhatsApp, sem fazer mais perguntas. A pensar bem, eu era o tipo de homem que, por preguiça de perguntar, preferia acreditar em tudo para ter a vida facilitada. Ao ouvir a pergunta da Inês, contei-lhe o que se tinha passado, ainda com o tom de quem se sentia inocente. Uma vez a mãe pediu-me para lhe tirar uma foto do registro de casamento e de umas fotocópias.
Disse que era para tratar da residência de uma conhecida. Mal acabei de falar. A expressão da Inês mudou radicalmente. Não foi uma mudança de raiva, mas o choque de quem acaba de ouvir aquilo que mais temia. Ela não disse nada de imediato. Ficou sentada em silêncio por um longo tempo, as mãos a apertar a pasta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Um pouco depois, levantou a cabeça e olhou para mim. A voz baixa, mas firme como aço. Pedro, há coisas que para ti podem parecer pequenas, mas que, nas mãos de outras pessoas, são suficientes para fazer mal. Fiquei irritado, porque achava que a minha mulher estava sempre a ver o pior em tudo. Na minha cabeça, a minha mãe podia ser dura, podia ser crítica, mas era a minha mãe. Como é que ela podia prejudicar a nora a esse ponto? Talvez por saber exatamente o que eu pensava, a minha mãe rapidamente assumiu o papel de vítima. No dia seguinte, ao sentir a tensão entre nós, sentou-se na sala a suspirar, a limpar os cantos dos olhos com um lenço de papel, a voz embargada como se estivesse profundamente ofendida. Já tenho uma idade, e ela olha para mim como se eu fosse uma ladra. Sou a sogra e sinto-me humilhada como uma criada. Aquele tom da minha mãe era-me muito familiar. Sempre que ela queria que eu cedesse, usava precisamente essa mistura de fragilidade e mágoa. E, como sempre, eu caí na armadilha. Virei-me para a Inês e critiquei-a por não ter moderação, por estar a imaginar coisas e a magoar a minha mãe. O maior erro da minha vida talvez não tenha sido a falta de inteligência, mas o facto de escolher sempre acreditar naquilo que me era mais conveniente. Na mesma altura, o comportamento do Bruno tornou-se cada vez mais estranho. O telemóvel dele não parava de tocar. Mas assim que eu ou a Inês nos aproximávamos, ele virava o ecrã para baixo. Um dia, a meio do jantar, atendeu uma chamada e ficou pálido, levantando-se de repente para ir para a rua. Noutra ocasião, quando eu estava a subir para o quarto, apanhei-o sentado nas escadas, a usar o meu telemóvel para ligar a alguém, porque o dele tinha ficado sem bateria. Assim que terminou, apagou o histórico de chamadas muito rapidamente, tão rápido que nem tive tempo de perguntar a quem tinha ligado. Tive um mau pressentimento, mas limitei-me a ficar incomodado com os segredos do meu irmão. A Inês era diferente. Não dizia muito. Apenas se colocou ao meu lado, à porta do quarto, e disse em voz baixa: ele não pediu um empréstimo ao banco. Pela voz deles, são cobradores de dívidas. Virei-me bruscamente para ela, sentindo que estava a tentar transformar a minha família num antro de criminosos. Respondi quase de imediato, com uma irritação evidente: não ouças uma ou duas frases e tires conclusões sobre a minha família toda. Se ele tem dívidas, no máximo pediu dinheiro a uns amigos. Ninguém está a cobrar-lhe nada. A Inês não discutiu mais. Mas depois daquela frase, instalaram-se entre nós silêncios muito pesados. A minha mulher já não argumentava como antes. Continuava a cozinhar, a limpar a casa, a cuidar do nosso filho, a fazer tudo o que tinha de ser feito. Mas a maneira como ela olhava para mim mudou completamente. Já não era um olhar de quem espera que eu a compreenda, mas o olhar de alguém que se afastava, passo a passo. Sabia que dizer mais alguma coisa seria inútil. Estranhamente, em vez de ter medo, senti-me irritado. Irritado por me sentir um estranho na minha própria casa, quando na verdade, tinha sido eu a afastar-me, sem me dar conta. E a situação explodiu de uma forma que ninguém mais conseguiu fingir. Numa tarde de domingo, a minha mãe chamou-nos a todos para nos sentarmos, com um tom sério, como se fosse discutir um assunto importante. O Bruno estava sentado ao lado dela, de cabeça baixa. Mal me sentei. A minha mãe foi direta ao assunto. O Bruno está com um problema, mas basta arranjar uma quantia para ele se safar de tudo. Inês, liga aos teus pais e pede-lhes a certidão do terreno emprestada por uns meses. Só por uns meses. A frase deixou-me em choque, mas antes que eu pudesse reagir, a Inês respondeu de forma curta e decisiva: eu não vou ligar. A minha mãe, pensando que tinha ouvido mal, repetiu, com a voz a ranger entre os dentes: o que é que disseste? A Inês continuou sentada, de costas direitas,
a olhar em frente. Disse que não vou ligar. Esse patrimônio é dos meus pais. Não tenho o direito de o usar para salvar ninguém. A minha mãe bateu na mesa com força, fazendo o copo de água à sua frente tremer. Chamou a minha mulher de egoísta, de boca mansa e coração venenoso. Disse que, ao ver a família do marido em apuros, ela se agarrava aos bens dos pais como se fossem ouro. O Bruno também interveio, com um tom entre o suplicante e o ressentido, dizendo que bastava uma palavra da cunhada para salvar a família inteira. Até aquele momento, a Inês não gritou, nem chorou, apenas disse uma frase, sem levantar a voz, mas tão fria que eu, sentado ao lado dela, senti um arrepio. Salvar uma pessoa não significa arrastar a família de outra para o abismo. Aquela frase deixou a minha mãe roxa de raiva. E eu, na minha ignorância extrema, achei apenas que a minha mulher tinha sido insolente. Não percebi que ela estava a tentar impedir algo muito mais grave do que eu imaginava. Naquela noite, depois de os gritos se acalmarem, fui à varanda e encontrei a Inês sentada sozinha. Estava escuro, e o vento que entrava pela fresta da janela era frio. Ela não se virou para mim, apenas disse, em voz baixa, como se falasse mais para a escuridão do que para o marido: se um dia eu tiver de salvar os meus pais da tua própria família, não me culpes por ser implacável. Fiquei irritado, e estive prestes a dizer que ela estava a exagerar. Mas, por alguma razão, ao olhar para aquela figura sentada, silenciosa, mas rígida como uma rocha, não consegui dizer nada. Talvez, no fundo, eu já começasse a sentir que algo estava a escapar-me do controlo. Infelizmente, mesmo nessa altura, ainda não tinha a lucidez para perceber o quão perigoso era. Depois daquela frase da Inês, eu devia ter parado para pensar. Um marido normal, com um pingo de sensatez, teria percebido que a sua mulher já não estava zangada por uma birra, mas com medo de algo muito real e iminente. Mas eu, na altura, continuei com o meu velho defeito. Gostava que tudo parecesse calmo à superfície, sem me importar com a podridão por baixo. E o dia em que tudo explodiu chegou, muito mais depressa do que eu imaginava. Naquela tarde, os credores do Bruno foram procurá-lo à porta de casa. Eu estava lá dentro e ouvi o som de uma moto a travar bruscamente a entrada, seguido de gritos e insultos. Um homem alto e magro, com o rosto vincado, estava do lado de fora do portão, a apontar para dentro e a gritar: diz ao Bruno para sair daí. Se ele se esconder outra vez, parto-lhe as pernas. A minha mãe, ao ouvir, ficou branca como a cal. Correu para fechar a porta com estrondo e puxou as cortinas, como se, ao não ver, a desgraça desaparecesse. O Bruno enfiou-se no quarto dos fundos, a ofegar como um cão em fuga. Só quase meia hora depois, quando o barulho lá fora cessou, é que a minha mãe conseguiu respirar. Mas a partir daí, ficou como que em transe, a andar de um lado para o outro pela casa, ora a resmungar, ora a lançar olhares furiosos a Inês, como se toda a miséria do mundo fosse culpa da nora que se recusava a ajudar. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e, sem perceber o que se passava, fui arrastado para aquela atmosfera sufocante. Naquela noite, o jantar foi servido, mas ninguém conseguiu comer. A minha mãe estava diferente. Já não usava rodeios nem fingia um tom sarcástico. Mal se sentou à mesa, olhou diretamente para Inês, com uma voz dura como um martelo. Hoje vou ser direta. Esta casa não alimenta o tipo de nora que só sabe guardar os bens para a família dela. Levantei a cabeça, surpreendido. A Inês continuava em silêncio, de olhos baixos, a mão pousada na beira do prato, mas sem tocar nos talheres. Antes que eu pudesse intervir, a minha mãe meteu a mão debaixo da cadeira, tirou uma pilha de fotocópias e atirou-as para o meio da mesa. Os papéis espalharam-se, alguns caindo dentro da tigela de sopa, ainda fumegante. Olhei e senti um arrepio. Eram fotos da oficina dos meus sogros, plantas do terreno e cópias de documentos que reconheci como sendo os que a Inês guardava na gaveta. A Inês ficou paralisada por uns segundos. Vi claramente a sua mão a fechar-se, as pontas dos dedos a tremer. Depois levantou a cabeça. A voz baixa, mas cortante como uma lâmina.
Quem é que lhe deu autorização para tirar isto? A minha mãe deu um sorriso trocista. Um sorriso simultaneamente agudo e venenoso. A tua casa, que tratas como se fosse um tesouro, era só para usar o nome por uns meses. Não era para te arrancar um pedaço. Mal ela acabou de falar. A Inês ficou como que congelada. Olhou fixamente para os papéis na mesa e depois virou-se bruscamente para mim, mas antes que ela pudesse perguntar, o Bruno, num acesso de raiva, deixou escapar, com um tom entre o zangado e o desesperado. O processo já foi entregue. Agora, mesmo que faças um escândalo, já é tarde. A mesa inteira ficou em suspenso. Virei-me para o meu irmão. O coração a bater descontroladamente. A Inês levantou-se de um salto, o rosto branco como se lhe tivessem drenado o sangue todo. Entregue onde? A quem? Pedro. Sabias disto desde quando? Ela fazia as perguntas uma atrás da outra, como se me cravasse punhais no peito. Mas naquele momento, em vez de exigir explicações, em vez de travar a minha mãe e o meu irmão, reagi da pior maneira possível. Gritei. Mandei toda a gente acalmar-se. Disse para não exagerarem. Que se falaria sobre o assunto com calma. Até hoje, não consigo perceber como é que um homem pode ser tão estúpido ao ponto de, ao ouvir o processo já foi entregue, ainda conseguir dizer, não exagerem. A Inês olhou para mim e riu-se. Um riso muito tênue, mas que me gelou a alma. A situação chegou ao ponto de usarem os documentos da casa dos meus pais para cobrir uma dívida. E tu chamas a isto exagerar? A minha mãe, ao ver que eu não me inclinava totalmente para o lado dela, recorreu ao seu velho truque. Bateu no peito, chorou, gritou, e entre soluços, chamou a Inês de ingrata. Disse que ela comia em casa do marido, mas não sabia salvar o cunhado. E que, se acontecesse alguma coisa ao Bruno, a Inês nunca mais teria paz na vida. Os gritos dela, as desculpas esfarrapadas do Bruno, o som dos pratos e talheres a bater, tudo se misturou num caos sufocante. E então, pela primeira vez em todos aqueles anos como nora, a Inês enfrentou a sogra. Não gritou, apenas ficou ali, de costas direitas, os olhos vermelhos mas sem lágrimas. Eu aguentei-a durante anos por causa do Pedro. Mas quando se metem com os meus pais, eu não aguento mais. Aquela frase foi como deitar mais lenha na fogueira. A minha mãe avançou, a apontar-lhe o dedo à cara e a insultá-la. E eu, no meio dos gritos da minha mãe e da tensão assustadora da minha mulher, senti uma mistura de vergonha, raiva e confusão a subir-me à cabeça. Só queria que tudo se calasse de imediato, da forma silenciosa e submissa a que eu tinha forçado a Inês durante anos. Foi então que bati com os talheres na mesa. O som seco e violento surpreendeu-me a mim mesmo, e disse a frase mais estúpida da minha vida. Se não aguentas esta casa, então vai para a casa dos teus pais. Vai para lá e acalma-te. A cozinha ficou em silêncio absoluto. Eu esperava que a Inês discutisse, chorasse, que me respondesse com a frieza de outras vezes. Mas não. Ela olhou para mim apenas uma vez. Já não era um olhar de raiva. Era uma tristeza gelada. A tristeza de quem percebe que a pessoa à sua frente já não é o seu marido, mas um estranho que acabou de a empurrar do último lugar a que ela ainda se queria agarrar. Depois, a Inês disse, em voz muito baixa, está bem, eu vou. Mas, desta vez, não esperes que tudo volte a ser como dantes. Ela subiu ao quarto e fez a mala de forma muito organizada. Não atirou nada, não chorou, não disse mais uma única palavra de insulto. Foi precisamente esse silêncio que tornou a casa mais assustadora do que qualquer discussão. Antes de sair, a Inês virou-se, olhou para a minha mãe e depois para mim, a voz baixa mas afiada como uma lâmina. Se acontecer alguma coisa aos meus pais por causa daquela casa, eu não perdoarei a ninguém. Eu ainda estava ferido no meu orgulho, ainda pensava que ela estava apenas a ameaçar, a fazer-se de difícil para me obrigar a ceder. Deixei-a arrastar a mala pela noite dentro, sem a impedir, sem a seguir, e ainda pensei que, dali a uns dias, quando se acalmasse, eu iria buscá-la, e tudo ficaria resolvido.
Não fazia a menor ideia de que, naquela noite, a Inês não foi para a casa dos pais para se acalmar. Ela foi para apagar um incêndio que já lavrava a porta da casa dos seus pais. Na manhã seguinte, liguei o telemóvel e vi uma mensagem dela, com apenas uma linha. A partir de agora, não assines mais nenhum papel que a tua mãe te der. Li a mensagem, franzi o sobrolho, achei a minha mulher uma chata e desliguei o telemóvel, indo para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Esse foi o primeiro preço da minha estupidez e o primeiro passo que dei para me atirar para um poço cujo fundo só muito mais tarde viria a descobrir. Fiquei muito tempo em frente à casa fechada dos meus sogros. Mas quanto mais tempo ali ficava, mais a minha cabeça andava à roda. O bilhete da Inês continuava na minha mão, cada palavra a cortar-me por dentro. Quando souberes por que tive de partir, aquilo não soava a uma acusação, mas a um aviso que chegara tarde demais. E, pela primeira vez, comecei a ligar as peças que até então tinha deliberadamente ignorado. Tirei o telemóvel do bolso e liguei para a minha mãe. Mal ela atendeu, perguntei, sem conseguir manter a voz calma. A mãe sabe que a família da Inês vendeu a casa? Do outro lado da linha, a minha mãe ficou em silêncio por um instante. Um instante muito breve, mas suficiente para o meu coração afundar. Depois respondeu-me num tom agudo. Por que é que me perguntas coisas da vida dos outros? A resposta não foi não sei. Foi uma evasiva. E foi essa evasiva que me gelou a alma. Não disse mais nada. Desliguei a chamada, virei o carro e acelerei de volta para casa. Durante todo o caminho, não me lembro de como conduzi. Só sei que apertava o acelerador com força, enquanto a cabeça me zumbia. Tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas, os documentos desalinhados, o comportamento estranho do Bruno, a mensagem da minha mulher a dizer para não assinar mais nada, tudo se juntou de repente, formando um peso esmagador no meu peito. Mal entrei em casa, vi o Bruno sentado na sala. Já não tinha aquele ar despreocupado do costume. Tinha um lado do rosto negro e o lábio cortado. Estava encolhido no sofá, as mãos entrelaçadas, o olhar assustado a fixar a porta, como se temesse que alguém entrasse de repente. Parei por uns segundos e depois aproximei-me. A voz tensa. O que é que se passou? Ele não olhou para mim. Apenas fez uma careta e respondeu com a agressividade de um animal encurralado. Não perguntes. Eu resolvo. Mas a forma como disse, juntamente com as mãos a tremer incontrolavelmente, só aumentou a minha inquietação. Aquilo não era um simples problema de negócios. Era alguém a ser pressionado. Nesse momento, o telemóvel dele, pousado na mesa, vibrou. Instintivamente, olhei. No ecrã, lia-se um nome. Sr. Reis. Tratar. Processo. As palavras tratar processo foram como um martelo na minha cabeça. Sem pensar, agarrei no telemóvel. O Bruno saltou, tentando arrancá-lo da minha mão, a voz em pânico. Dá cá. Não te metas nisto. Começamos a lutar ali mesmo, no meio da sala. Foi a primeira vez, desde que éramos crianças, que nos agredimos a sério. Durante a luta, o telemóvel caiu ao chão, com o altifalante ligado. Uma voz de homem, fria e sem emoção, ecoou. Digo-te pela última vez, o processo está em nome da mulher do teu irmão. Se não pagas, executamos. A frase deixou a casa inteira como que congelada. Fiquei paralisado, como se me tivessem despejado um balde de água gelada pela cabeça. Virei-me para o Bruno, a voz a falhar. Explica-te. Que processo? Em nome de quem? Ele ficou em silêncio por uns segundos, os olhos a moverem-se freneticamente, à procura de uma saída. Depois respondeu, num tom entre o agressivo e o desesperado. Era só aquela casa velha deles? Não era nenhum tesouro. Ao ouvir aquilo, o sangue subiu-me à cabeça. Dei-lhe uma bofetada. O som seco ecoou pela sala, surpreendendo-me a mim mesmo. A porta do quarto da minha mãe abriu-se de repente. Ela correu e pôs-se à frente do Bruno, como um instinto, a gritar. Bates no teu irmão por causa daquela mulher? Aquela frase foi como deitar mais lenha na fogueira. Pela primeira vez na vida,
Não desviei o olhar da minha mãe. Olhei-a nos olhos e disse, cada palavra pesada, diz-me a verdade. Foste tu que tiraste os documentos da Inês? A minha mãe ficou em silêncio. Não o silêncio de quem não percebe, mas o silêncio de quem é apanhado em flagrante. Foram apenas 2 segundos, mas tão longos, que consegui ouvir o meu próprio coração a bater. Depois, ela virou o rosto, sem responder diretamente. Apenas gritou, como que para disfarçar. Tudo o que fiz foi por esta família. Sem dinheiro. Íamos todos para a rua. Aquela frase foi como uma bofetada na minha cara, mais forte do que qualquer golpe físico. Fiquei ali, sem conseguir dizer mais nada. Já não era uma suspeita. Estava tudo claro. Os medos da Inês, os seus avisos, tudo era verdade. Lembrei-me da última mensagem da minha mulher. A partir de agora, não assines mais nenhum papel que a tua mãe te der. Na altura, achei-a uma chata. Agora, cada palavra daquela mensagem era como um arrepio gelado a percorrer-me a espinha. Virei-me e corri para o nosso quarto, abrindo a gaveta onde guardávamos os documentos. Tudo lá dentro continuava arrumado, mas eu sabia que algo tinha mudado. Remexi em cada pasta, em cada papel, as mãos a tremer, o coração a bater descontroladamente, como se fosse saltar do peito. E então, no meio de uma pilha de papéis aparentemente inofensivos, vi-o. Um contrato de crédito, com o nome do mutuário, Pedro Souza. Por baixo, a minha assinatura, mas eu sabia que não tinha sido eu a assinar. Fiquei paralisado no meio do quarto, o papel a tremer na minha mão. Pela primeira vez na vida, compreendi o que era ser arrastado pela própria família para um poço fundo. Quando, momentos antes, eu ainda pensava que estava em terra firme. Segurava o contrato de crédito como se fosse um pedaço de carvão em brasa. O papel era fino, mas pesava como uma pedra no meu peito. Com as mãos a tremer, virei as páginas. O montante do empréstimo não era pequeno. As cláusulas eram densas. A linguagem jurídica tão complexa que me deixava tonto, mas uma linha gelou-me da cabeça aos pés. Bens de terceiros relacionados, utilizados como garantia para a execução da obrigação. Não sou advogado, mas sabia que aquelas palavras não eram brincadeira. O que me chocou ainda mais foi a assinatura. A minha assinatura estava no final da página. O traço, a curva, o risco prolongado no final do nome, tudo era exatamente igual à forma como eu assinava os contratos na empresa todos os dias. Olhei até os olhos me doerem, mas não consegui encontrar uma falha que me tranquilizasse, que me dissesse que era uma falsificação óbvia. Era tão parecida que, se alguém a mostrasse a outra pessoa, ou mesmo a mim, eu hesitaria por uns segundos, antes de dizer que não era minha. E de repente, como se alguém me tivesse dado um murro na cabeça, lembrei-me de algo que acontecera há cerca de 3 meses. Naquele dia, eu estava com pressa para ir trabalhar. Ainda com uma sanduíche na mão e a calçar os sapatos, quando a minha mãe me chamou do quarto dela. Pedro, assina-me aqui estes papéis de confirmação de morada. Na junta de freguesia disseram que era preciso. Resmunguei por tudo se acumular de manhã. Mas peguei na caneta e assinei rapidamente nos sítios que a minha mãe me indicou. Não li. Nem sequer olhei bem para o que estava a assinar. Ao pensar nisso, senti o couro cabeludo a formigar. Peguei nos papéis e fui direito à sala. A minha mãe continuava sentada, de costas curvadas, uma mão no ombro do Bruno, como se temesse que eu o agredisse novamente. Levantei o contrato. A voz rouca. A mãe usou a minha assinatura para fazer isto? A minha mãe levantou a cabeça, olhou para mim por um instante e desviou o rosto. Não se assustou, não entrou em pânico, não perguntou do que estás a falar. Como faria uma pessoa inocente? Apenas cerrou os dentes e disse, com uma voz de aço: se não fosse assim, de onde é que vinha o dinheiro para salvar o Bruno? Ao ouvir aquilo, senti-me como se me tivessem esvaziado os pulmões. Não por surpresa, mas por algo ainda mais doloroso. A sensação de que os meus familiares tinham usado o meu nome, a minha assinatura, a minha vida, para contrair uma dívida sem sequer me perguntarem. Virei-me para o Bruno. A voz tensa. Quanto é que pediste emprestado? Ele engoliu em seco,
os olhos a piscar constantemente, os lábios a tremer. No início, eram só 50.000 euros. Ri-me, mas o riso soou como um ranger de dentes. E agora, quanto é? O Bruno baixou a cabeça, a voz um sussurro. Mais de 200.000. O silêncio na sala era total. Conseguia ouvir o zumbido da ventoinha no teto. 200.000. De 50.000 para mais de 200.000. Ninguém precisava de me explicar. Percebi que aquilo não era um empréstimo normal. Muito menos um empréstimo de amigos. Como eu estupidamente pensara. Era crédito mal parado. Agiotagem. O tipo de dinheiro que é mais fácil de obter do que desapertar um botão. Mas que, na hora de cobrar, arranca a pele e a carne até ao osso. Apertei o contrato com tanta força que amassei as pontas. E o que é que a casa dos meus sogros tem a ver com isto? Perguntei. Desta vez olhando diretamente para a minha mãe. Não para o Bruno. Ele manteve os lábios cerrados, sem se atrever a falar. A minha mãe interveio de imediato, como se a resposta fosse a coisa mais óbvia do mundo. Era preciso uma garantia. Ninguém empresta dinheiro sem nada em troca. Fiquei furioso. Mas essa propriedade é dos pais da Inês. Quem é que deu esse direito à mãe? A minha mãe bateu na mesa com força, os olhos vermelhos. Ela é tua mulher. O que é da família dela, mais cedo ou mais tarde, será desta família. Aquela frase foi como se o último fio que me prendia se partisse. Durante anos, disse a mim mesmo que a minha mãe era apenas uma pessoa dura, temperamental, que amava os filhos de forma cega. Mas, naquele momento, vi verdadeiramente a parte mais assustadora dela. Ela não achava que estava errada. Na cabeça dela, tirar os documentos da nora, envolver a propriedade da família dela numa dívida obscura, usar o nome do filho para montar um processo, tudo era justificável, desde que salvasse o seu filho mais novo, o seu preferido. Inclinei-me para ver melhor. E quanto mais lia, mais sentia frio. O meu nome estava na parte principal, mas não estava sozinho. Em vários anexos, havia informações da Inês como esposa legal e descrições relacionadas com bens de terceiros. Ou seja, se a situação explodisse, não seria apenas eu a ser arrastado, a Inês também estaria envolvida. Nós os dois íamos o escudo legal para uma dívida que não tínhamos contraído voluntariamente. O mais assustador não era apenas a dívida de mais de 200.000 euros, mas o facto de os credores terem em sua posse documentos suficientes para legalizar cada passo. Bastavam mais algumas assinaturas, algumas confirmações, algumas ameaças, e eles poderiam construir uma história muito credível. O casal concordou em apoiar a hipoteca relacionada com bens de terceiros. Quem acreditaria que a Inês era inocente? Quem acreditaria que os sogros não sabiam de nada? Talvez, mesmo que fôssemos a polícia, nem eu conseguisse safar-me. Estava no meio da sala, o corpo gelado como se tivesse estado imerso em água fria. Tudo se ligou de uma forma que me deu vontade de vomitar. As vezes em que a Inês olhou para mim e se calou. A forma como ela guardava os documentos como se fossem a sua vida. A frase e as palavras ditas hoje tornam-se factos consumados amanhã. A noite em que ela fez a mala sem chorar nem discutir. E, especialmente, a frase que disse antes de sair. Se acontecer alguma coisa aos meus pais por causa daquela casa, eu não perdoarei a ninguém. Na altura, achei que ela estava a exagerar. Agora, já não. Murmurei, sem saber se falava com alguém ou comigo mesmo. Não. A Inês já sabia de tudo. Foi por isso que se foi embora. Foi por isso que vendeu a casa e desapareceu. Foi por isso que cortou todo o contato. Pela primeira vez desde que me deparei com aquela casa fechada, percebi verdadeiramente que a Inês não tinha partido por estar zangada com a sogra, nem por orgulho ferido. Ela partiu porque a armadilha já se tinha fechado. E se ela tivesse hesitado mais um dia, talvez os pais dela já tivessem sido arrastados para dentro dela. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu no ecrã. Abria. Tinha apenas uma linha, curta e arrepiante. Pedro, se queres saber onde está a tua mulher, não chames a polícia. Às 20, no café da rotunda da ponte, a mensagem do número desconhecido
Fez-me gelar as mãos. Se queres saber onde está a tua mulher, não chames a polícia. Às 20, no café da rotunda da ponte. Apenas uma linha, mas foi o suficiente para me apertar o peito. Estava no meio da sala, a ouvir os soluços da minha mãe atrás de mim e a respiração ofegante do Bruno, como alguém que acabou de escapar da morte. Mas na minha cabeça só havia um pensamento. Eu tenho de ir. Mesmo que seja uma armadilha, eu tenho de ir, porque desde o momento em que vi a casa dos meus sogros fechada até o momento em que segurei o contrato com a minha assinatura falsificada, percebi que aquilo já não era um assunto de família. Tinha ultrapassado a fronteira que eu, estupidamente, acreditava que se resolvia fechando a porta de casa. Não disse uma única palavra à minha mãe. Nem olhei mais para o Bruno. Peguei nas chaves do carro e saí, com uma sensação de medo, raiva e uma humilhação que me sufocava. A caminho do café, conduzi mais devagar do que o normal. Não por estar calmo, mas porque a minha cabeça estava um turbilhão. Pensava na Inês, na noite em que ela pegou no nosso filho e partiu. Nos meus sogros. No Tiago, que provavelmente tinha seguido a mãe e depois a família toda numa mudança apressada. E eu, durante 2 semanas, nem sequer tive a lucidez de perguntar onde estava o meu próprio filho. O café ficava na curva de uma rotunda, onde antes havia uma tasca com um telhado de zinco. Tinha sido remodelado e agora tinha ar-condicionado, mas continuava com poucos clientes por causa da má localização. Cheguei um pouco antes das 8. A placa luminosa estava meio apagada, e à volta, havia apenas algumas motas estacionadas de forma desordenada. Mal entrei, senti um arrepio. O espaço era amplo, mas apenas algumas mesas estavam ocupadas, e de uma forma estranha, as pessoas não estavam juntas, como clientes normais, mas espalhadas pelos cantos. Cada uma tinha um copo de bebida quase cheio, e de vez em quando, olhavam para mim rapidamente antes de desviarem o olhar. Escolhi uma mesa perto da janela. Mal me sentei. Ouvi o som de uma cadeira a arrastar-se em frente a mim. Um homem corpulento, de pescoço curto e rosto oleoso, sentou-se. Não me perguntou se eu era o Pedro Souza. Apenas me mediu de cima a baixo e sorriu de lado. És o marido da Inês. A forma como ele se referiu à minha mulher, sem qualquer respeito, fez-me corar de raiva, mas tive de me controlar. Apenas assenti. Ele deu um sorriso amargo e semicerrou os olhos. A tua mulher é muito mais esperta do que tu. Ao ouvir aquilo, apertei as mãos debaixo da mesa com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Olhei-o nos olhos. O que é que quer? Ele não respondeu de imediato. Abriu calmamente uma bolsa velha que trazia a tiracolo, tirou uma pilha de papéis grossa e atirou-a para cima da mesa. Os papéis espalharam-se, revelando fotocópias de contratos, fotos da casa dos meus sogros e até uma foto minha e da Inês, a levar o nosso filho ao supermercado, tirada há meses. Só de olhar, senti a garganta seca. Ele bateu com o dedo grosso nos papéis e disse, com uma voz lenta e fria: aquela casa já foi incluída no processo. Só estamos à espera da última assinatura para executar. Olhei para os papéis, a cabeça como se estivesse a ser esmagada. A oficina, o pátio antigo, o alpendre baixo da casa do Sr. Manuel, tudo estava nas mãos daquelas pessoas. Levantei a cabeça, a voz tensa. Mas a minha mulher não assinou. Ele riu-se, um riso seco e desdenhoso. Não é preciso. Já temos papéis suficientes. Ela sabia. Por isso é que fugiu. Aquela frase foi como uma faca na minha testa. Naquele momento, compreendi verdadeiramente o nível de perigo que a Inês já tinha percebido há muito tempo. Não eram ameaças verbais. Não eram indiretas durante o jantar. Era um processo real. Uma rede real. Uma armadilha quase montada. Apenas à espera que alguém caísse nela. Perguntei, com a voz rouca: onde é que ela está? O homem inclinou-se para a frente, os cotovelos na mesa. O cheiro a tabaco misturado com suor que emanava dele deu-me náuseas. Baixou a voz. Não me interessa onde ela está. Só quero o dinheiro. 3 dias. Se não, já sabes. Levantei-me de um salto, a cadeira a bater no chão com um estrondo. Essa propriedade é dos pais da minha mulher. Gritei.
As poucas pessoas no café viraram-se para olhar. O homem corpulento nem se mexeu. Apenas bateu com a mão na mesa com tanta força que o copo de água saltou. Então diz à tua mãe e ao teu irmão para pagarem. Aquela frase deixou-me sem resposta. Era verdade. Foram a minha mãe e o Bruno que causaram isto, mas o nome que estava no processo, a pessoa que podia ser arrastada para arcar com as consequências, era eu e a minha mulher. Pela primeira vez na vida, senti-me entre dois lados, e qualquer um deles podia arrastar-me para a lama. Olhei para ele, sem conseguir dizer nada. Na minha cabeça, já não era apenas raiva, era uma humilhação profunda. Humilhação porque foi a minha própria família que abriu a porta a este tipo de gente. Humilhação porque, durante tanto tempo, fui tão cego que deixei a minha mulher enfrentar sozinha o abismo que se abria à sua frente. Ele, ao ver o meu silêncio, sorriu de lado, juntou os papéis e guardou-os na bolsa, como se estivesse a guardar uma mercadoria que já lhe pertencia. Antes de se levantar, virou-se e disse mais uma frase, que até hoje me lembro palavra por palavra. E mais uma coisa, a tua mulher não fugiu de nós. Virei-me, surpreendido. O que é que quer dizer com isso? Ele inclinou a cabeça. O sorriso trouxe-se ainda mais profundo, entre o desdém e o prazer de ter acertado no meu ponto mais fraco. Ela fugiu para se livrar da tua própria família. Caí na cadeira depois de ele se ir embora. O café continuava iluminado. Ainda se ouvia o som de uma colher a bater num copo algures. Mas eu sentia-me como se estivesse surdo. Desde que entrei ali, pensei que os mais assustadores eram os agiotas. Aquele bando de predadores que tinha em mãos o processo da casa dos meus sogros. Mas naquele momento, pela primeira vez, compreendi algo que me doeu até a alma. Talvez o que fez a Inês pegar no nosso filho e fugir no meio da noite, vender a casa, desaparecer e cortar todo o contato, não foi o medo de estranhos. Foi porque ela percebeu que ficar mais um dia ao lado da minha mãe e do Bruno era o mais perigoso de tudo. Fiquei no café até o gelo do meu copo derreter por completo, sem me lembrar de ter bebido um único golo. A última frase daquele homem ecoava na minha cabeça como o som de metal a arranhar vidro. Ela fugiu para se livrar da tua própria família. Quando saí, o vento na ponte soprava com força, mas o meu corpo continuava a arder como se me tivessem esfolado vivo. Fiquei ali, agarrado à grade, a olhar para o trânsito lá embaixo, a mente vazia. Só naquele momento comecei a sentir o verdadeiro medo. Não era o medo dos agiotas, mas o medo de que, há muito tempo, a minha mulher tivesse enfrentado aquele abismo sozinha, enquanto eu, uma e outra vez, a empurrava para mais perto da beira. Voltei para casa num estado de caos, como alguém que acaba de escapar de um incêndio. Ninguém me perguntou onde tinha estado. A minha mãe continuava fechada no quarto, e o Bruno devia ter se enfiado no sótão. A casa estava num silêncio desconfortável. Andei de um lado para o outro na sala, depois entrei no nosso quarto, sentei-me e forcei-me a organizar os pensamentos. Às vezes em que a Inês guardava os documentos em silêncio, a frase "não assines mais nada", a noite em que ela, na varanda, disse que se tivesse de salvar os pais da minha própria família, que eu não a culpasse por ser implacável. Tudo aquilo eram como pequenas agulhas que eu tinha ignorado e que agora se juntavam para formar um espinho gigante cravado no meu cérebro. Peguei no telemóvel e procurei o número da dona Augusta, a vizinha. Só a terceira chamada é que ela atendeu. Mal ouviu a minha voz. Suspirou. "Ainda queres saber mais alguma coisa, rapaz?" Engoli em seco, a voz rouca. Dona Augusta, naquele dia, o dia em que a família da Inês se mudou, viu alguma coisa estranha? Do outro lado da linha, houve uma pausa. Depois, ela falou mais devagar. "Estranho? Claro que sim." A Inês chegou ao final da tarde, pálida. Falou com os pais no quarto, de porta fechada, durante quase 2 horas. Quando saíram, pareciam todos em estado de choque. E começaram a arrumar tudo logo à noite. Não foi uma mudança normal. Foi uma fuga. Apertei o telemóvel com força. "Uma fuga? Como assim?" A dona Augusta baixou a voz. "Eu não sei de tudo.
Só me lembro de, quando alguém perguntou, o Sr. Manuel ter dito apenas: se ficarmos, perdemos tudo. E depois entrou: eu moro aqui há décadas e nunca o ouvi falar com aquele tom. Senti a garganta a apertar. Se ficarmos, perdemos tudo. Só agora percebi que aquela frase não era para assustar a vizinha. Era a conclusão de alguém que tinha sido encurralado. Sentei-me na beira da cama, os olhos fixos no vazio. Se o Sr. Manuel disse aquilo, significava que eles já não tinham outra saída. Venderam a casa não porque queriam mudar-se, muito menos por estarem zangados com o genro. Venderam-na à pressa para impedir a execução da propriedade, para fugir de um cerco que se apertava a cada dia. E uma casa vendida à pressa, sob pressão, nunca seria vendida por um preço justo. Ao pensar nisso, senti uma dor aguda no peito, como se alguém me estivesse a esmagar o coração. Aquela casa, aquela oficina, era a vida inteira deles. Tinha o cheiro da madeira, o som da serra, cada tábua que o Sr. Manuel aplainou desde que a Inês era uma menina de cabelo queimado pelo sol. E por causa da armadilha que a minha mãe e eu permitimos, eles tiveram de engolir as lágrimas, vender tudo à pressa e fugir no meio da noite. Abri o telemóvel e revi as mensagens antigas da Inês. As mensagens dela para mim eram poucas e curtas. Compra leite para o Tiago. A que horas vais buscar o Tiago? A mãe está com dores de cabeça. Vem jantar mais cedo. Fui percorrendo as mensagens, como alguém que recolhe os cacos da vida que ele próprio partiu. Parei numa mensagem enviada há quase 2 meses. Na altura, li-a na diagonal e ignorei-a. Se alguma coisa acontecer, não assines nada e não acredites em ninguém desta casa. Apenas uma frase. Sem explicações, sem súplicas, sem choro. Clara e direta. Como o último aviso de alguém que já via a tempestade ao longe. Larguei o telemóvel e enterrei a cabeça nas mãos, batendo com a testa na parede até ficar tonto, não por dor física, mas porque, pela primeira vez na vida, senti-me tão estúpido que já não tinha desculpas. A minha mulher tentou avisar-me, tentou proteger-nos, tentou impedir, tentou puxar-me para fora, mas eu, uma e outra vez, escolhi não ouvir, não ver, não querer saber, porque era mais fácil, mais cômodo. Eu pensava que estava no meio, entre a minha mãe e a minha mulher. Agora percebo que, na verdade, eu apenas me inclinava para o lado que me dava menos trabalho. Voltei à sala pela última vez naquela noite. A minha mãe estava sentada no sofá, o rosto cansado, mas os olhos ainda com a mesma teimosia de sempre. Perguntei, devagar, cada palavra pesada: a mãe sabia que eles venderam a casa? Ela olhou para mim, sem negar nem se surpreender. E depois disse, com uma frieza que me fez pensar que tinha ouvido mal: se venderam, ainda bem. Menos problemas. Olhei para minha mãe e, pela primeira vez, sentia como uma estranha. Tão estranha que não conseguia perceber como aquela mulher à minha frente era a mesma que me deu a luz. Disse, a voz baixa, mas pesada como uma pedra: a mãe acabou de transformar o seu filho no homem que destruiu a família de outra pessoa. A minha mãe reagiu de imediato, como se, no final de contas, toda a história se resumisse a uma luta para ver de que lado eu ficava. Estás a defender lá a ela ou a mim? Não respondi, porque pela primeira vez percebi que tinha escolhido o lado errado desde o início. E pela primeira vez compreendi que há erros que, se não forem travados a tempo, já não têm salvação. Naquela noite juntei algumas roupas, meti-as numa mochila velha e saí de casa, não para ir procurar a minha mulher de imediato, mas para começar a corrigir o meu erro, antes que o pouco que restava também se perdesse por minha causa. Ao sair de casa com a mochila cheia à pressa com algumas roupas, percebi o que é sentir que já não se tem para onde voltar, mas não tinha o direito de me queixar, porque quem foi empurrado para essa situação primeiro não fui eu, mas sim a Inês, o Tiago e toda a sua família. Aluguei um pequeno quarto perto do trabalho. Na primeira noite, deitado naquela cama de ferro que rangia, passei quase toda a noite de olhos abertos. Sempre que os fechava,
Via o portão da casa dos meus sogros fechado, o bilhete da minha mulher, o contrato com a assinatura falsificada e a frase fria do homem no café. No dia seguinte, comecei a procurar a Inês. Não como antes, fazendo umas chamadas e esperando. Fui ter com todas as pessoas que a conheciam. A antiga colega de faculdade que tinha ido à nossa casa uma vez, no batizado do Tiago, a colega de trabalho da contabilidade. E até o amigo que trabalhava com o Sr. Manuel na oficina. Uns abanavam a cabeça, dizendo que não sabiam de nada. Outros olhavam para mim com desconfiança, como se estivessem a ponderar se deviam dizer-me a verdade. Uma das antigas colegas da Inês puxou-me para o corredor e disse, em voz baixa: ela despediu-se há mais de um mês. Acho que já se estava a preparar. Não foi uma decisão repentina. Ao ouvir aquilo, senti o chão a fugir-me dos pés. Significava que, durante todo o tempo em que eu pensava que a minha mulher estava apenas amuada, a Inês já estava, em silêncio, a preparar a fuga para toda a sua família. À tarde, o meu telemóvel começou a ser bombardeado. Números desconhecidos ligavam sem parar. No início, era uma voz de homem rude a dizer-me para arranjar o dinheiro. Depois, passaram a ameaças. Cada vez que atendia, ouvia insultos, risos sarcásticos, e depois desligavam. Mudei o telemóvel para o silêncio, mas sempre que o ecrã se acendia, o meu coração apertava. Já não por medo por mim, mas porque sabia que, se eles encontrassem a Inês, tudo seria ainda pior. O ponto alto foi na manhã do terceiro dia depois de eu ter saído de casa. Tinha voltado à casa antiga para ir buscar mais algumas coisas, e ao chegar, parei em frente ao portão. O muro e o portão de ferro estavam manchados com tinta vermelha. A tinta ainda estava fresca, a escorrer em fios pela calçada, parecendo sangue. No meio do portão, alguém tinha escrito a carvão, em letras garrafais: 3 dias. A minha mãe estava à porta, pálida, as mãos a tremer tanto que, com um pano, limpava sempre o mesmo sítio. O Bruno tinha desaparecido na noite anterior, sem deixar rasto. Ao ver aquela cena, compreendi uma verdade muito amarga. Desde o início, a minha mãe e o Bruno só foram bons a piorar as coisas. Quando a desgraça bateu à porta, quem teve de arcar com as consequências fui eu. Fui ao sítio que o Bruno dizia ser o seu local de trabalho, perto da estação de autocarros. Era uma loja de peças de automóveis, onde ele se gabava de ser gerente de armazém. Falei com o dono. Mal perguntei pelo Bruno, o homem riu-se com amargura, abriu uma gaveta e tirou uma pilha de notas de dívidas. Ele já não trabalha aqui há mais de uma semana, pediu adiantamentos de salário, pediu dinheiro emprestado aos colegas e ainda levou algum material que não pagou. És o irmão dele. Trata-te disso. Fiquei ali, a ouvir cada palavra como se estivesse a ser esbofeteado. Afinal, até o último refúgio que a minha mãe ainda acreditava ser um emprego decente para o seu filho mais novo não passava de uma camada de tinta barata para disfarçar a vergonha. Voltei a casa mais uma vez. Desta vez, não para perguntar, mas para pôr um ponto final. A minha mãe estava sentada no sofá, apática. Mal me viu entrar. Levantou-se, a voz a falhar. Pedro, pensa numa solução. Eles são perigosos. Eu tenho medo. Olhei para ela durante muito tempo. Se sentia pena? Sim, mas essa pena estava misturada com raiva, com cansaço, com a sensação de ter sido arrastado para demasiado longe do lugar onde eu queria viver. Disse, devagar, cada palavra pesada: eu resolvo isto, mas a partir de hoje, já não faço parte desta família. A minha mãe arregalou os olhos, e como se acordasse do pânico, gritou a frase que provavelmente usou durante anos para me manter ao seu lado: vais abandonar a tua mãe por causa daquela mulher? Abanei a cabeça. Pela primeira vez, respondi-lhe sem sentir medo nem culpa. Não. Vou abandonar os meus próprios erros. A minha mãe, sem acreditar no que ouvia, tentou agarrar-me. Mas eu já me tinha baixado para pegar na mochila. Saí pela porta, e pela primeira vez na vida, não olhei para trás, porque sabia que, se olhasse, podia fraquejar, hesitar e deixar que outros pagassem o preço da minha fraqueza. Mal tinha chegado ao fim da rua,
O meu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido. Parei, o coração a bater descontroladamente, e atendi. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos. Depois, uma voz muito baixa, muito familiar, tão familiar que senti um nó na garganta. Não me procures mais. Quanto mais me procurares, mais depressa eles me encontram. Era a Inês. Fiquei paralisado no meio da rua. O sol da tarde brilhava entre os fios elétricos. Mas à minha frente tudo escureceu. Tantas coisas que queria dizer, perguntar, pedir desculpa, ficaram presas na garganta. Só passado um bocado consegui dizer. A voz rouca como se tivesse engolido areia. Inês, eu errei, eu não sabia. Antes que eu pudesse terminar, ela interrompeu-me. Sem levantar a voz, sem chorar, apenas com uma clareza que cravou cada palavra na minha cabeça. Não é que não soubesses. Tu não querias saber. Fiquei petrificado. Aquela frase era como uma sentença. Não me dava espaço para fugir, nem desculpas para me vitimizar. Era verdade. Eu não era ignorante. Apenas escolhia acreditar no que me dava menos trabalho. Escolhia o silêncio quando a minha mulher precisava de uma palavra de defesa. Escolhia virar a cara quando via algo estranho, porque era mais fácil viver assim. Fui eu que empurrei a Inês para uma situação em que ela teve de fugir sozinha com os pais e o nosso filho. A chamada terminou. Chamei o nome dela mais uma vez, mas a ligação já tinha caído. Fiquei no meio da rua, o telemóvel escorregou-me da mão e caiu no cimento com um som seco. Pela primeira vez na vida, compreendi algo terrivelmente doloroso. Eu não perdi apenas a minha mulher. Eu podia ter, com as minhas próprias mãos, empurrado toda a sua família para uma fuga sem retorno. Fiquei muito tempo no meio da rua depois daquela breve chamada. O barulho dos carros e das pessoas continuava. O sol da tarde ainda pintava o asfalto de um amarelo baço, mas na minha cabeça ecoava apenas a frase da Inês. Não é que não soubesses. Tu não querias saber. Baixei-me para apanhar o telemóvel. O ecrã estava instalado num canto. Nesse momento, vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem, do mesmo número, apareceu. Se ainda queres salvar o que resta da tua dignidade, amanhã, às 8, vai ao escritório do advogado Matos. Sozinho. Naquela noite, mal dormi. Deitado no quarto apertado, a ouvir o som dos caminhões na estrada, das pessoas a passar tarde, da água a pingar na casa de banho, a minha cabeça não parava. Pela primeira vez em muitos anos, já não sentia raiva da minha mulher, nem orgulho ferido por ter sido abandonado, nem pensava em ir buscar-la como se lhe estivesse a fazer um favor. Sentia apenas um medo vago, mas pesado. O medo de que, no dia seguinte, eu fosse descobrir tudo o que, durante tanto tempo, tinha evitado. O medo de que, quando tudo fosse revelado, eu não tivesse coragem para me olhar ao espelho. Na manhã seguinte, fui à morada indicada na mensagem. Era um escritório de advogados no terceiro andar de um prédio antigo. A placa era pequena, com a tinta a descascar num canto. Por fora, parecia normal, até um pouco degradado. Mas, ao entrar, senti uma atmosfera completamente diferente. Tudo era muito organizado. As secretárias alinhadas, os processos a encher as prateleiras, o ar-condicionado no ponto certo, a luz branca a dar à sala uma sensação de seriedade e frieza. Quem me recebeu foi um homem de cerca de 40 anos, magro, de óculos finos, voz grave e pouca expressão. Apresentou-se como Dr. Matos. Ao lado dele, estava uma mulher de meia idade, de cabelo apanhado e camisa cinzenta. Só quando ela olhou diretamente para mim é que a reconheci. Era a Sara, uma antiga colega de faculdade da Inês, que eu tinha visto uma vez no nosso casamento, mas com quem mal tinha falado. Olhei à volta, por reflexo, o coração a acelerar. Onde está a Inês? Perguntei de imediato, a voz rouca por não ter dormido. O Dr. Matos não respondeu diretamente. Apenas me convidou a sentar e colocou à minha frente uma pasta de documentos bastante grossa. Olhou para mim por cima dos óculos. A voz monótona.
mas cada palavra a soar como um martelo nos meus ouvidos. Senhor Souza, antes de assinar qualquer coisa, costuma ler? A pergunta deixou-me sem resposta. Pensei em arranjar uma desculpa, para não parecer tão humilhado, mas acabei por baixar a cabeça. Porque eu sabia que, desde os papéis da junta de freguesia até as coisas que a minha mãe me dava para assinar à pressa, eu nunca tinha lido nada com atenção. O Dr. Matos abriu a primeira pasta. Dentro, havia fotos de câmaras de segurança em frente a um notário, extratos bancários com transferências a circular por várias contas, um histórico de chamadas do Bruno com um grupo de pessoas cujos nomes guardados no telemóvel pareciam inofensivos. Rui Financiamento, Sônia Apoio, Sr. Reis Processo. Quanto mais via, mais o meu coração se apertava. Depois, ele tirou outra pasta, com uma análise caligráfica. Um perito tinha assinalado cada traço, cada ponto de paragem da minha assinatura, mostrando claramente onde era a assinatura real e onde era uma cópia digitalizada, inserida e reutilizada em vários documentos. Olhei, sentindo a cabeça formigar. Significava que, não apenas uma, mas várias vezes, o meu nome tinha sido usado numa série de papéis sem o meu conhecimento. Pensei que já tinha chegado ao fundo, mas o Dr. Matos abriu outra pasta. Na primeira página, havia um documento com o título Pedido de Apoio para a Hipoteca de Propriedade Familiar. No lugar do proponente, estava a assinatura da minha mãe. Ao lado, a impressão de várias mensagens trocadas entre ela e o Bruno. Uma frase fez-me arregalar os olhos. Tenta despachar isso antes que a Inês descubra. A linguagem era curta, do dia a dia, mas suficiente para me gelar da nuca à espinha. Levantei a cabeça, a voz quase inaudível. Onde é que a Inês arranjou isto? A Sara olhou para mim durante muito tempo, com uma mistura de pena e raiva. Depois respondeu devagar. Não arranjou. Passou noites em branco a fotografar, a guardar, a comparar tudo. Enquanto tu defendias a tua mãe e o teu irmão, ela já te estava a salvar. Ouvi aquilo como se tivesse levado uma bofetada. A salvar-me? Repeti. Mas até eu achei a pergunta estúpida. O doutor Matos acenou com a cabeça e explicou. De forma clara e metódica. O grupo em questão não queria apenas executar a oficina dos seus sogros. Eles estavam a montar uma rede para legalizar o processo, transformando gradualmente o empréstimo do seu irmão numa transação com o consentimento do casal. Se os seus sogros reagissem ou se a situação viesse a público, toda a responsabilidade legal seria provavelmente atribuída a si e a Inês. Ou seja, se ela não tivesse tirado os pais e o filho de lá a tempo, se não tivesse vendido a casa à pressa para cortar parte da transação, afastar-se e eliminar o rasto, poucos dias depois, o senhor Manuel, a dona Laura e até o senhor poderiam ter sido arrastados para um processo judicial sujo e coercivo. Com as mãos a tremer, virei as últimas páginas. Lá, havia uma foto da noite da mudança, uma carrinha pequena parada na berma da rua, caixas de cartão, tábuas velhas, algumas cadeiras de plástico, um colchão enrolado, e no meio daquela confusão, o Tiago, o meu filho, a dormir ao colo da mãe. O rosto encostado ao pescoço da Inês, a mão pequena a agarrar a camisola dela. Na foto, a Inês estava magra, os olhos vermelhos, mas os lábios cerrados com tanta força que estavam brancos. Olhei para a foto e senti uma dor no peito como se alguém me estivesse a esmagar. Nas últimas 2 semanas, andei a correr atrás de dívidas. Da verdade, da minha própria humilhação. E nem uma única vez me perguntei o quão assustado o meu filho tinha ficado naquela noite, o quanto a minha mulher teve de aguentar. O Dr. Matos fechou a pasta. A voz ainda grave e fria como uma faca. A sua mulher não o abandonou por vingança. Ela foi-se embora porque, se ficasse, nem o filho dela estaria seguro. Baixei a cabeça, enterrando-a nas mãos. Foi a primeira vez, depois de tudo, que me senti verdadeiramente a desmoronar. Não um arrependimento vago, mas o colapso de um homem que percebe que não foi apenas fraco, mas que quase transformou a sua mulher e o seu filho em bodes expiatórios para a sua própria família. Nesse momento, a porta de uma sala interior
Abriu-se. Levantei a cabeça. A Inês saiu. Estava visivelmente mais magra, o rosto encovado, as olheiras profundas, mas o olhar era lúcido e incisivo. Levantei-me por reflexo, a tentar aproximar-me. Mas ela levantou a mão para me parar, sem levantar a voz, sem tremer. Fica aí. Hoje não te chamei aqui para nos desculparmos. Chamei-te para escolheres. Ou és um marido e um pai, ou continuas a ser o menino da mamã. Fiquei paralisado. A frase não foi dita em voz alta, mas foi como um martelo na minha cabeça. A Inês aproximou-se da mesa e colocou à minha frente uma pequena pen USB preta. Olhou para mim, sem piscar. A voz lenta e decidida. Quase gelada. Aqui dentro está o suficiente para arrastar a tua mãe e o Bruno. Mas se não assinares a queixa-crime comigo, eu apago o teu nome da vida da minha e do meu filho. Para sempre. Segurei a pen USB que a Inês colocou à minha frente. As mãos a tremer tanto que tive de as apertar para não a deixar cair. Era pequena. Preta. Leve. Parecia um objeto insignificante. Mas eu sabia que dentro daquela pequena coisa estava tudo o que podia destruir o teto que a minha mãe passou a vida inteira a defender com orgulho e imposição. Sentei-me e olhei para o Dr. Matos, como um condenado à espera da sua sentença. Ele inseriu a pen no computador e abriu as pastas. Lá dentro, havia ficheiros de áudio, capturas de ecrã de mensagens, fotos dos papéis que a minha mãe guardava na gaveta, cópias digitalizadas de documentos que eu nunca tinha visto e o histórico de sincronização de um telemóvel antigo. Tudo aparecia sem dramatismo. Mas cada ficheiro era como um murro no estômago. Depois, o advogado abriu uma gravação. A voz da minha mãe ecoou. Inconfundível. Se a Inês descobrir... Dizes que foi o Pedro que concordou. Ela gosta do marido e do filho. Não vai fazer escândalo. Ao ouvir aquilo, senti as pernas a fraquejar. Tive de me agarrar à mesa para me manter de pé. Afinal, não era só a Inês que estava a ser enganada. Desde o início, eu também não passava de um nome para eles usarem como escudo, uma fachada legal para os seus esquemas sujos. Eu pensava que era um marido impotente, preso entre a mãe e a mulher. Não, eu era pior. Era a desculpa para eles empurrarem a minha mulher para a linha da frente, para arcar com as consequências por toda a família. A Inês estava a poucos metros de mim. Desde que saiu da sala, não chorou, não gritou, não se queixou. Só quando a gravação terminou é que ela olhou para mim, os olhos vermelhos mais secos, e perguntou em voz baixa: Sabes qual é a maior humilhação de uma mulher? Não é ser insultada pela sogra, é ser empurrada pelo próprio marido para servir de sacrifício para a família dele. Senti a garganta a apertar. Queria pedir desculpa, mas a palavra parecia tão vazia e suja que não tive coragem de a dizer. Assinei a queixa-crime logo a seguir. A minha mão tremia, mas não era o tremor de medo de magoar a minha mãe. Como antes, tremia porque, pela primeira vez na vida, senti uma vergonha genuína de mim mesmo. A minha assinatura, naquele dia, saiu torta no final, talvez porque, a partir daquele momento, eu soubesse que já não havia como voltar a ser o filho obediente que baixava a cabeça para manter a paz em casa. Mas o doutor Matos olhou para a queixa por um momento e abanou a cabeça. Apresentar a queixa não é suficiente. Este grupo é muito astuto. Se tivermos apenas os documentos e algumas mensagens, eles vão negar, dizer que é um simples empréstimo civil. Para lhes cortar a retirada, precisamos de um flagrante ou de uma explosão forte o suficiente para eles não conseguirem dar a volta. Virei-me para a Inês, completamente perdido, mas ela estava assustadoramente calma. Abriu o telemóvel, mostrou uma nova mensagem e disse, lentamente: Amanhã à noite, o grupo do Bruno marcou um encontro com a tua mãe num bar de karaoke nos arredores. Querem finalizar a documentação de substituição. Levantei a cabeça. Como é que sabes? A Inês respondeu de imediato. A voz fria, como se estivesse demasiado cansada para rodeios. Porque a pessoa em quem a tua mãe confia agora não és tu. É o telemóvel antigo que ela pediu a Sara para recuperar.
A tua mãe não sabia que os dados estavam a ser sincronizados. Fiquei petrificado. Afinal, enquanto a minha família pensava que estava a controlar tudo, a Inês não estava apenas a fugir, estava com uma lucidez incrível, a seguir cada pista, a juntar cada prova, a guardar cada saída para si e para o nosso filho. Naquela noite, voltei a casa, seguindo o plano do Dr. Matos. Foi a primeira vez que entrei na casa onde vivi durante anos e a senti mais como uma toca do que como um lar. A luz da sala estava acesa, o cheiro familiar a incenso misturado com óleo de massagem. A minha mãe estava sentada no sofá, a passar as contas de um terço, como fazia todas as noites. Mal me viu entrar. Fuzilou-me com o olhar. A voz estridente de raiva. Ainda tens a lata de aparecer? Vai procurar a Inês. Onde quer que ela se tenha escondido. Fiquei no meio da sala, a olhar para ela durante muito tempo. Tanto tempo que ela começou a perder a paciência. Mas, desta vez, não desviei o olhar. Disse devagar, cada palavra pesada. Já a encontrei. E também já sei de tudo. A minha mãe parou por um instante, mas rapidamente recuperou o seu tom venenoso. Sabes o quê? Foste outra vez manipulado por ela, não foi? Não discuti. Apenas coloquei a fotocópia das mensagens na mesa. Mal as viu, o rosto dela ficou pálido, mas a boca continuou dura. Mensagens podem ser falsificadas. Não penses que é fácil enganar a tua mãe. Nesse momento, a porta abriu-se e o Bruno entrou de repente. Devia ter ouvido alguma coisa. Mal viu os papéis na mesa. Parou. E como um animal encurralado, correu e ajoelhou-se aos pés da minha mãe, o rosto branco, a voz a falhar. Mãe, salva-me. Se isto se sabe, eu vou preso. Aquele momento arrepiou-me. O meu irmão nunca se sentiu culpado. O que ele temia não era o crime, nem o que tinha feito à família da Inês. Ele só tinha medo de ser apanhado. A minha mãe abraçou-o como se ele fosse uma criança, e virou-se para mim a gritar. Ele é teu irmão, é do teu sangue. Vais mesmo meter Lu na prisão? Olhei para os dois, para aquela cena familiar de tantos anos, e senti um nó no estômago. Era sempre assim. Sempre que havia problemas, o sangue era usado como desculpa para calar os outros. Cerrei os dentes e disse, cada palavra carregada de raiva. Foram vocês que encurralaram a família dela primeiro. A minha mãe olhou para mim, os lábios a tremer de fúria, e atirou-me uma frase venenosa. Tenta trair a tua mãe e vais ver. Juro que nunca mais terás paz na vida. Se fosse o eu de anos atrás, só aquela frase teria sido suficiente para me fazer ceder, para me fazer pedir desculpas sem saber por quê. Mas, naquele dia, não. Olhei para a minha mãe e para o meu irmão, ajoelhado aos seus pés. E soube que, se recuasse mais um passo, perderia para sempre o direito de ser marido, pai, e até mesmo de ser um homem. Virei as costas e saí, deixando para trás os gritos da minha mãe e os soluços do Bruno a suplicar. Antes de atravessar a porta, parei por um segundo e disse a frase que, provavelmente, nunca mais esquecerei na vida. Levei 34 anos para perceber uma coisa. Não é por nos dar à luz que uma mãe tem o direito de nos transformar em seus cúmplices. E saí, sem olhar para trás. Porque sabia que, a partir daquele momento, a verdadeira batalha tinha começado. Na noite seguinte, foi a batalha final. À tarde, o Dr. Matos ligou-me com um único aviso. Esta noite, não perca a calma. Um passo em falso e perdemos o jogo. Sentei-me no carro, num terreno baldio em frente ao bar de karaokê. O coração a arder. Perto de mim, uma viatura da polícia econômica e uma equipa da polícia local já estavam posicionadas. Todos falavam baixo. Moviam-se com cuidado, mas a tensão no ar era tão densa que até respirar fundo me doía no peito. A Inês estava sentada no banco de trás. Desde que entrara no carro, mal olhara para mim. Tinha nas mãos a pequena mochila azul do Tiago, a mesma que ele usava para ir à creche. Pela abertura, via-se um biberão, um pacote de toalhitas e uma t-shirt de criança dobrada à pressa. Foram esses pequenos detalhes que me doeram mais do que qualquer insulto.
Enquanto eu lutava para salvar a minha própria vida, a Inês já vivia com a mentalidade de uma mãe que, há muito, preparava a fuga para o seu filho. Pouco depois das 8, a minha mãe chegou. Usava um casaco escuro, óculos de sol e um lenço a cobrir a cabeça, como se temesse ser reconhecida. Se não olhasse bem, não diria que era a mesma mãe que, em casa, passava o tempo a dar lições de moral, a manter as aparências e a criticar a nora por cada detalhe. Logo atrás dela vinha o Bruno. Já não tinha o ar desafiador de quando se ajoelhou aos pés da mãe. O rosto estava pálido, os ombros encolhidos, o andar instável. 2 minutos depois, um homem tatuado saiu do bar. Mal vi o seu rosto sob a luz fraca. Reconheci-o de imediato. Era o mesmo que se tinha sentado à minha frente no café. O mesmo que dissera, com um sorriso trocista, que a minha mulher fugira para se livrar da própria família. Apertou a mão da minha mãe com naturalidade e deu uma palmada no ombro do Bruno, como se fossem velhos conhecidos. Aquela familiaridade gelou-me. Significava que aquilo não era recente. Já andavam juntos há tempo suficiente para não terem qualquer pudor. Foram levados para uma sala VIP no 2º andar. O Dr. Matos, no carro ao lado, usava um equipamento de escuta direcional, com auscultadores. Pouco depois, as vozes lá de dentro começaram a ouvir-se. Misturadas com a música do corredor, não se percebiam todos os pormenores. Mas as frases importantes ouviam-se com uma clareza arrepiante. O homem tatuado falou primeiro, a voz monótona e fria. Agora, se querem safar-se, ou arranjam outra propriedade para substituir, ou arrastam o Pedro para assinar de novo. Ao ouvir o meu nome, apertei as mãos com tanta força que as unhas se cravaram na pele. A minha mãe respondeu de imediato, sem hesitar. Ele já não me obedece. Mas a mulher dele, eu consigo dobrá-la. Basta ameaçar, lá com o filho, e ela cede. Mal ela disse aquilo, ouvi uma respiração ofegante atrás de mim. Virei-me. A Inês continuava sentada, imóvel. Mas o seu rosto estava pálido. Abraçava a mochila do nosso filho com tanta força que os braços estavam rígidos. Naquele momento, compreendi algo ainda mais terrível do que pensava. Não era só a casa, não eram só os documentos, não era só a dívida. Eles também tinham planeado usar o nosso Tiago para forçar a Inês a assinar os papéis. O sangue subiu-me à cabeça. Abri a porta do carro e saí. Mas, antes que pudesse dar um passo, um polícia parou-me, agarrando-me o ombro com firmeza. Calma. Se entrar agora, estraga tudo. Cerrei os dentes com tanta força que senti a mandíbula doer, os olhos fixos na janela escura do 2º andar, como se quisesse incendiar. Lá com o olhar. Lá dentro, a voz do Bruno soou, trêmula e fraca, como a de uma criança que fez asneira e agora teme as consequências. E se a Inês não aceitar? O outro riu-se, um riso seco e gelado. Então, vai aprender o que é viver sem paz. A casa antiga já foi vendida, mas ainda resta o miúdo. Mal ele acabou de falar. Tudo aconteceu tão depressa que nem tive tempo de respirar. A polícia invadiu o local por 2 frentes. A porta da sala VIP foi arrombada com um estrondo. Ouviram-se passos apressados, gritos de parados, cadeiras a cair, a música do bar a ser cortada de repente. Tudo foi como um murro no meu peito. Segui as escadas acima. Mal cheguei à porta da sala, vi o homem tatuado a tentar enfiar uma pasta de documentos na sua bolsa, mas foi imobilizado em cima da mesa. O Bruno estava caído no chão, mole como um trapo, o rosto cinzento. E a minha mãe, paralisada no meio da sala, as mãos a tremer, os óculos de sol caídos no chão. Entrei por último. A minha mãe viu-me. O seu olhar passou do choque à fúria num instante. Deu um passo na minha direção, a voz a quebrar-se de raiva e incredulidade. Tu tiveste a coragem de chamar a polícia para prender a tua própria mãe? Olhei-a nos olhos. Pela primeira vez, não senti medo daquele olhar. A minha voz saiu baixa e fria. Não. Eu não prendi a mãe. Foi a mãe que entrou aqui por vontade própria. Mal acabei de falar. O homem tatuado,
Já algemado, ainda teve forças para sorrir de lado e atirar à minha mãe uma frase que rasgou a sua última máscara. A senhora pensava que era muito esperta, não é? Se não fosse a senhora a trazer os papéis da sua nora, nós não tínhamos por onde pegar. Aquela única frase foi como se tivessem arrancado todos os ossos do corpo da minha mãe. A imagem de sogra que se sacrificava pela família, que ela cultivou durante anos, desfez-se ali mesmo, no meio daquela sala cheia de gente. O Bruno, em pânico, arrastou-se até mim. Ajoelhou-se e agarrou-se às minhas calças, a chorar como uma criança. Salva-me, mano. Eu fui estúpido. Não quero ir preso. Não lhe bati. Apenas afastei a mão dele com firmeza. Não por vingança, mas porque, pela primeira vez na vida, recusei-me a arcar com as consequências por ele. À porta da sala, a Inês estava parada. Imóvel, não chorava. Apenas abraçava a mochila do nosso filho e olhava para a cena, como se estivesse a ver um tumor que finalmente tinha sido removido. A minha mãe, ao ver a nora, ficou como que louca. Atirou-se na direção da Inês, o rosto coberto de lágrimas, a gritar. Estás contente agora? Querias ver esta família destruída, não era? A Inês não recuou um único passo. Olhou para minha mãe, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Esta família não foi destruída por mim. Foi destruída no dia em que a mãe escolheu o dinheiro e o seu filho mais novo e deitou fora toda a sua humanidade. Poucos segundos depois, a polícia levou o Bruno e o homem tatuado. O Bruno olhou para trás, para a mãe e para mim, o rosto desfigurado pelo medo. A minha mãe caiu sentada no chão, o cabelo despenteado, o rosto molhado de lágrimas, os ombros a tremer convulsivamente. Desde que me conheço, aos meus olhos, a minha mãe foi sempre a vencedora. Vencia com lágrimas, com imposição, com o dever filial, com o medo dos outros. Mas naquela noite, no meio daquela sala com cheiro a álcool e fumo, pela primeira vez, vi a minha mãe perder. Depois daquela noite no bar de karaoke, as coisas deixaram de ser ameaças ou suposições. Entraram numa fase diferente. Mais fria, mais pesada e muito mais dolorosa. A rede de agiotagem, disfarçada de empresa financeira, começou a ser desmantelada. O primeiro a ser levado foi o Bruno. Ficou detido para investigação por cumplicidade na falsificação de documentos, uso indevido de dados pessoais e participação na elaboração de papéis para forçar a legalização da dívida. Quando o Dr. Matos me disse isto, não senti satisfação. Senti apenas um cansaço profundo. Como se, finalmente, o pior tivesse acontecido. Exatamente como a Inês me tinha avisado há tanto tempo. O Bruno não era um gênio do mal. Era o tipo de homem estragado de uma forma ainda mais assustadora. Era simultaneamente ganancioso e cobarde, e acreditava que haveria sempre alguém da família para limpar a sua sujidade. O preço que ele teve de pagar, por isso, não foi simples. Foi arrastado para o mesmo emaranhado legal que ele próprio ajudou a apertar à volta do pescoço de outros. A minha mãe não foi presa de imediato. Mas, a partir daquele dia, teve de ir constantemente à polícia, prestar declarações, falar com advogados, explicar o seu papel na apresentação do processo, fornecer documentos, justificar o seu envolvimento. Só isso foi suficiente para a transformar de uma mulher que falava alto e andava de um lado para o outro em casa, numa sombra que passava os dias sentada, como se estivesse noutro mundo. Um dia, quando voltei à casa para buscar mais umas coisas, encontrei-a sentada sozinha na sala, a olhar para o ecrã desligado da televisão, com o comando na mão, como se tivesse esquecido de o pousar. A casa onde vivi durante anos ficou em silêncio, como uma casa em luto. Mudei-me definitivamente logo a seguir, não por falta de amor filial, mas porque, pela primeira vez, percebi que o dever não significava continuar a afundar-se num erro coletivo. Se eu ficasse, voltaria aos velhos hábitos. Ouvir a minha mãe chorar e ceder, ver o meu irmão sofrer e recuar, e usar o silêncio da minha mulher e do meu filho como moeda de troca pela minha paz. Não me permitiria voltar a ser esse tipo de homem. Assumi a minha parte da responsabilidade civil.
Legalmente, talvez não fosse inteiramente minha. Mas se eu tivesse lido os papéis, se tivesse acreditado na minha mulher mais cedo, se não tivesse escolhido ignorar para ter uma vida mais fácil, talvez a família do Sr. Manuel não tivesse tido de vender a casa à pressa. Há dívidas que não estão nos contratos, mas que têm de ser pagas. Vendi a minha mota, a que eu tanto estimava. Usei todas as minhas poupanças e pedi um pequeno empréstimo ao banco. Juntei tudo e pedi ao Dr. Matos que entregasse o dinheiro aos meus sogros. Não tive coragem de ir pessoalmente, nem de pedir perdão, apenas enviei um bilhete curto. Não posso comprar-vos a vossa casa de volta, mas quero ajudar a construir um novo teto. O Sr. Manuel não aceitou de imediato. Mais tarde, quando nos encontramos no escritório do advogado, ele ficou em silêncio por um longo tempo e depois fez-me uma pergunta que, até hoje, me dói sempre que me lembro. Se tivesses descoberto mais cedo, teríamos tido de vender a casa? Fiquei paralisado. Não por não saber a resposta, mas por saber-la demasiado bem. A resposta era não. Se eu tivesse aberto os olhos mais cedo, se tivesse acreditado na filha dele mais cedo, se tivesse sido um marido a tempo, talvez aquela casa ainda existisse. Não consegui dizer nada. Apenas baixei a cabeça como um culpado. Entretanto, a minha mãe foi visitar o Bruno à prisão. Pela primeira vez na vida, viu o seu filho mais novo, sem o ar mimado de sempre. Ele usava o uniforme da prisão, o cabelo sujo, os olhos encovados. Um guarda contou-me que, mal a minha mãe se sentou, o Bruno começou a chorar. Chorava de medo, mas no meio do medo, disse a verdade que provavelmente a minha mãe nunca mais esquecerá. Foi porque a mãe dizia sempre que o mano resolvia, que a cunhada aguentava, que eu me habituei a viver a saber que alguém limpava a minha sujidade. Aquela frase foi a facada final na cegueira da minha mãe. Ela abriu os olhos não porque alguém a ensinou, mas porque o seu filho preferido lhe expôs o seu erro da forma mais simples possível. Ela não tinha apenas mimado um filho, tinha criado um homem estragado e obrigado o resto da família a arcar com as consequências. Dias depois, a minha mãe foi ao meu quarto alugado. Estava muito mais magra, os olhos fundos, os cabelos visivelmente mais brancos. Mal abri a porta, já não tinha o seu tom autoritário. Desatou a chorar, como alguém que, depois de se perder, finalmente encontra o caminho de casa. Eu errei, Pedro. Eu destruí a tua família. Olhei para ela, sem a abraçar, nem me afastar. Senti uma mistura de pena, dor e cansaço. As feridas em mim não se curavam com um pedido de desculpas. A minha mãe pediu para ver a Inês uma vez. Olhei para ela e disse, diretamente, eu já não decido por ela. Já decidi por ela vezes demais na vida. Ela apenas acenou, sem discutir, nem reclamar. A Inês só concordou em encontrá-la dias depois. O encontro foi no escritório do Dr. Matos, um lugar neutro, onde ninguém podia fazer dramas nem usar o dever filial para forçar o perdão. Mal viu a Inês e o Tiago, a minha mãe ajoelhou-se. Não houve discursos, não houve desculpas. Apenas levantou o olhar, os lábios a tremer, e disse numa voz que todos ouviram com dor: peço desculpa. Não peço que me perdoes. Só peço que não ensines o teu filho a odiar a avó, da mesma forma que a avó odiou a mãe dele. Naquele momento, eu soube que a minha mãe tinha verdadeiramente mudado. Não por amar mais a nora, mas por finalmente perceber que a sua maldade não só tinha destruído a vida da nora, como podia ter estragado o seu próprio neto. A Inês não a abraçou, apenas puxou o Tiago para perto de si e respondeu: devagar. Eu não ensino meu filho a odiar ninguém. Mas, a partir de hoje, não espere que eu me cale para que os outros me pisem. A sala ficou em silêncio. A minha mãe acenou, as lágrimas a caírem-lhe nas mãos enrugadas. Eu, ao lado, olhava para a mulher que, durante mais de 30 anos, eu temi e amei, e pela primeira vez, via como ela realmente era. Já não a mãe que vencia com lágrimas, mas uma mulher idosa que tinha ido longe demais no seu erro, e que agora aprendia a olhar para os escombros que ela própria tinha criado. Depois de tudo, a Inês não voltou para mim de imediato. Não disse que me perdoava, nem que tinha acabado.
Apenas manteve uma distância segura, como alguém que se queimou e tem medo de voltar a tocar no fogo. Naquele momento, percebi que há feridas que não se curam com um pedido de desculpas. Há pessoas que já não precisam de promessas. Precisam de ver se a mudança é real. Comecei a refazer o meu caminho como marido e pai, a partir de pequenas coisas. Levei o Tiago às consultas, fui buscar-lo à creche, passei horas à porta da sala só para ouvir a educadora dizer o que ele tinha comido. Se ainda acordava assustado durante a sesta. Continuei a transferir dinheiro regularmente para o Dr. Matos enviar para os meus sogros. Para ajudá-los com a nova casa. Estive presente em todas as reuniões sobre os documentos. A investigação, as compensações, sem fugir, sem culpar ninguém, sem me esconder atrás dos outros. Não eram grandes feitos, mas foi através dessas pequenas e constantes ações que percebi que uma família não se salva com juras emocionadas. Salva-se com o que se faz em silêncio. Todos os dias, mesmo quando ninguém vê ou elogia. Numa tarde de chuva, fui buscar o Tiago à nova escola. Ele mal me viu. Correu e abraçou-me as pernas, perguntando com uma inocência que me apertou o coração. Pai, vamos voltar para a casa antiga? Senti um nó na garganta. Tive de me ajoelhar para ficar à altura dele para conseguir responder. Não, filho. Vamos para uma casa nova. Uma casa onde a mãe não precise mais de chorar. A Inês estava a poucos metros. Eu sabia que ela tinha ouvido, mas não olhei para ela. Porque pela primeira vez na vida, percebi que as minhas palavras tinham de corresponder às minhas ações. Falar é fácil. Viver de acordo com o que se diz é que é difícil. Semanas depois, aluguei um pequeno apartamento. Não era luxuoso, mas era luminoso. Perto da escola do Tiago e do trabalho da Inês. No dia em que a levei para o ver, não me atrevi a chamar-lhe a nossa casa. Apenas abri a porta e disse: devagar. Se te sentires segura, este é um lugar para ti e para o Tiago. Eu fico onde for preciso. A Inês olhou para mim durante muito tempo. O seu olhar já não era frio, mas ainda havia uma clara desconfiança. Depois, fez-me uma pergunta leve na forma, mas pesada no conteúdo. Se um dia a tua mãe voltar a chorar, a adoecer, a pedir-te para escolheres, o que é que fazes? Não respondi de imediato. Fiquei em silêncio por um momento, a olhar para o apartamento vazio, e depois disse: eu continuo a cuidar da minha mãe, mas não vou deixar que mais ninguém pague o preço do meu amor por ela. Nem tu. Ao dizer aquilo, senti um alívio, não por ter dito algo bonito, mas porque, nos meses anteriores, eu já tinha começado a viver dessa forma. No dia da mudança, a minha mãe também apareceu. Trouxe um pequeno vaso de plantas e ficou à porta, a tremer, sem coragem de entrar. Nunca tinha visto tão pequena. Já não era a mulher que achava que tinha sempre razão. Era apenas uma idosa. Embaraçada, à porta da casa do seu próprio filho. Foi a Inês, que abriu mais a porta e disse: entre, mãe. Mas, a partir de hoje, esta casa tem uma regra. Todos podem falar, mas ninguém pode oprimir ninguém. A minha mãe acenou repetidamente, os olhos vermelhos. Tentou pegar no neto ao colo, mas o Tiago escondeu-se atrás da mãe. Ela parou, a mão suspensa no ar, e depois recuou. Aquele momento foi doloroso, mas real. A reconciliação não acontece com um abraço ou algumas lágrimas. Há distâncias que só se percorrem muito devagar. Pousei a mão no ombro da minha mãe e disse em voz baixa: com calma, mãe. Ainda temos tempo para corrigir. Quanto ao Bruno, depois da investigação e do julgamento, foi condenado a pena suspensa, com obrigação de indemnizar, prestar serviço comunitário e ficar sob vigilância, por ter colaborado na fase final. Foi um preço suficientemente doloroso para ele nunca mais se esquecer. No dia da sentença, ele olhou para mim, os olhos vermelhos, e disse com a voz rouca: mano, só quando perdi tudo é que percebi que há coisas que não se podem comprar com a vida dos outros. Não respondi. Porque há lições que se carregam para o resto da vida. No final do ano, quando o tempo começou a arrefecer, a minha família, a minha nova família, sentou-se à volta de uma mesa pequena naquele apartamento.
Sem grandes cerimônias. Apenas uma sopa quente, peixe estufado, os ovos escalfados de que o Tiago gostava. A minha mãe, sentada em frente, serviu um pedaço de peixe a Inês e disse, com uma voz tímida que devia ter usado anos antes: come, filha. Há tantos anos que não reparava no quão magra ficaste. A Inês não chorou, apenas olhou para minha mãe e respondeu, com uma calma serena: eu não preciso que a mãe goste de mim como se fosse sua filha. Só preciso que, a partir de hoje, me veja como uma pessoa. A frase fez silêncio na mesa por uns segundos. Eu, sentado ao lado, olhava para minha mulher, para minha mãe, para o meu filho a contar histórias da escola. E lembrei-me do dia em que fui buscar a Inês e me deparei com aquela casa fechada, pensando que tudo tinha acabado. Afinal, há perdas que não são um fim, mas um despertar. Se não fosse aquele dia, eu talvez ainda fosse o homem que se escondia atrás do estou no meio, do aguenta mais um pouco, e deixava a sua mulher enfrentar todas as tempestades sozinha. Há dores na vida que não nos derrubam. Apenas nos ensinam a deixar de ser cobardes. Naquela noite, depois de deitar o nosso filho, fui à varanda e encontrei a Inês a olhar para as luzes dos carros lá embaixo. Chamei-a. Ela virou-se. Fiquei em silêncio por uns segundos e depois disse o que guardava há tanto tempo. Obrigado por teres partido naquele dia. A Inês olhou para mim durante muito tempo. Depois respondeu, a voz calma e mais quente do que antes: não precisas de agradecer. Agradece por, finalmente, teres escolhido seguir o caminho certo. Aproximei-me e fiquei ao lado dela. Do quarto, ouvia-se o riso do Tiago e a voz da minha mãe a brincar com ele. As coisas não estavam perfeitas, e algumas feridas demorariam muito tempo a sarar. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu sabia que estava numa família a sério. Não um lugar onde alguém tinha de se anular para sobreviver, mas um lugar onde cada um, depois de muita dor, finalmente aprendeu a olhar para si mesmo.